Vou falar hoje de castidade para os solteiros. Seja bem-vindo a mais um desses meus vídeos sem graças que não tem uso de inteligência artificial ou um cenário exuberante. Eu só tô aqui para falar a palavra de Deus mesmo como uma catequista falaria numa sala para crianças, adolescentes ou adultos. Para muitos, ouvir falar de castidade pode gerar um pouco de incômodo, ou para outras pessoas pode ser uma piada, mas eu acho assim, isso tudo é porque as pessoas não estão acostumadas com esse assunto. E quando vão falar de assunto que tem relação com sexo, elas não sabem lidar com isso, porque estão mais acostumadas com a pornografia, ver isso de forma distorcida, então não consegue falar sobre essas coisas, seja para passar isso para alguém ou para conversar mesmo, para interagir num assunto que está falando disso. Vamos lá. Tem gente que faz tanta questão de persuadir homens e mulheres, adolescentes e já adultos, pode ser uma mulher viúva, ela quer, ou esse homem, muitas vezes é mais mulher mesmo, que eu acho que gera essa provocação e quer que a pessoa tenha uma vida ativa. Nossa, mas você está sozinho? Se você é solteiro na adolescência, as pessoas querem saber se você já beijou, ou o famoso BV, né? Ah, você é BV ainda? Aí você começa a trabalhar numa empresa, eles querem saber. Gente, eu comecei a trabalhar com 17 anos e com 17 anos eu já ouvi esse tipo de pergunta. Você é casada? Não. Mas você tem filhos? Não. Mas você namora? Aí se você não namora, você responde não. Mas você já ficou? Aí se você não ficou ainda, você responde não, porque sim, na minha época, com 16 anos, era totalmente normal e eu acho que hoje ainda é, que ainda tenham pessoas que não tenham namorado nem ficado e muito menos beijado com 16 anos. E isso pode ainda existir, gente, totalmente normal. E aí se você não participou disso, as pessoas começam meio que te excluir do grupo. Se elas estão conversando um determinado assunto, elas ficam em silêncio quando você chega, porque dizem que você é inocente para aquilo, você não pode ouvir aquilo. Isso é totalmente ridículo, sabe? Porque às vezes uma pessoa pode nunca ter ficado com alguém e por aquilo que ela vê dentro da família dela, ela pode ter tanto a ensinar. Quantos padres, freiras não se casaram e dão palestras falando sobre relacionamentos e sobre casamento sem nunca ter tido um cônjuge? Se você ouvir barulho, aqui na casa do vizinho está tendo construção, então pode ser que passe algum ruído aqui no microfone. Posso parecer meio doida em falar disso dessa forma, mas tem gente que faz tanta questão de inserir as pessoas numa vida sexual ativa, que parece que na cabeça dela passa um filme onde todas as pessoas do mundo se unem para se divertir como uma grande festa de horror, onde todo tipo de coisas relacionadas ao sexo acontece. Tem gente que parece que é doente por isso. Se você começa a falar de religião, se você tem um foco num assunto, as pessoas falam que você pode ser autista, porque dizem que o autista ele tem um hiperfoco em um determinado assunto. Mas tem gente que tem um hiperfoco apenas para falar de sexo. A pessoa não consegue virar o disco. Lembra do disco que você tinha música dos dois lados? Hoje em dia não tem mais isso, né? Aqui em casa tinha vitrola. Muita gente vai te dizer, nossa amiga, mas você só fala de Deus. E aí olha para alguém assim, dá uma risadinha, mas a pessoa só fala de sexo, não tem outro assunto, sabe? Você vai fazer, por exemplo, uma aula de dança, que eu fazia aula de dança. Essas pessoas, normalmente, se a professora fala assim, alonga o pescoço, endireita os ombros, e ajusta o quadril, acerta o quadril, a pessoa já fica, nossa, posiciona bem o quadril, e daí começa essas piadinhas. Eu fiz curso de inglês, sempre tem um na sala que se a professora vai ensinar uma pronúncia, fala, ó, o americano, ele posiciona a língua de forma diferente que a gente. Ah, como é que o americano faz com a língua? Ah, a língua do americano é diferente. Ah, e aí começa essas coisas, sabe? É uma pessoa que ele tá pagando curso, ele não aprende e não deixa ninguém aprender. Sabe? Aí ele fica olhando assim para ver se todo mundo achou engraçado o que ele estava falando. Normalmente essas pessoas parece que não conseguem encontrar prazer em coisas não tangíveis. Você sabe que é uma coisa tangível e intangível. Tangível é tudo aquilo que você toca, intangível é tudo aquilo que não tem uma matéria. Então, parece que elas têm sede de provar sexo de várias maneiras, ela tem sede de beijar pessoas,
salivas, ela não tem nojo de nada, são pessoas assim extremamente carnais e que parece que não vê a possibilidade até mesmo de doença nisso, sabe? É horrível. E ela quer inserir você nessa vida, porque se você disser que não quer, ela entende que aquilo dali não tá legal, mas se você disser que não quer, é como se você tivesse rebaixando ela. E ela quer que alguém aplauda o que ela está fazendo. Para quem é cristão, Deus é santo. E nós somos a imagem e semelhança dele, então ele espera que nós sejamos santos como ele. Ele nos fez e espera que voltemos para ele. Mas se você fala isso para essas pessoas, se você fala de Deus para elas, elas debocham, elas dão risada. Muitas vão dizer para você, como eu já disse no outro vídeo, ah, você não sabe ainda o que é bom. Mas o que é bom é subjetivo, é a opinião de cada um, sabe? Cada um tem que decidir o que é bom para ele, para a família dele. E você não pode se rebaixar só por causa de um deboche. Você não pode ir na onda do outro por causa de um deboche. Eu já fiz isso, entende? Quando eu resolvi entrar a fazer a minha vida, foi por causa de muitas piadas. E não eram piadas assim, piadas que vinham de gente da família, sabe? Ah, você vai ser solteirona igual fulano. Então chegou ao ponto em que muitas vezes eu falo que alguns jovens, eles não procuram a vida sexual por causa dos hormônios, mas ele procura para se inserir na sociedade. Na propaganda, no marketing, nós costumamos falar assim, eu não trabalho no marketing, né, mas eu estudei, tinha essa disciplina, e lá a gente fala assim que algumas propagandas dizem o mundo inteiro está usando, sabe? Naquela propaganda da Nike, você vê que vem escrito Just Do It, que é para inserir você em tudo isso, sabe? Muitas vezes você não sabe nem o que quer dizer aquilo, mas você quer estar inserido naquilo, você está querendo estar naquele mundo para você não ser ridicularizado, para você não ficar de lado. Você já ouviu um youtuber chamado Felca falando o quanto ele sofreu na infância dele por ficar deixado de canto, deixado de lado. E às vezes as pessoas, principalmente o adolescente, ele quer não se sentir sozinho e muitas vezes já se sente sozinho em casa. Então ele acaba procurando uma vida sexual para estar inserido num lugar onde ele não vai ser ridicularizado. Eu não quero que meu vídeo fique muito longo porque o YouTube não está me ajudando a divulgar meus vídeos. E aí eu acho que as pessoas têm meio que preguiça de assistir um vídeo muito longo, ainda mais um vídeo que não tem muito atrativo de inteligência artificial, né? Aliás, vou fazer um vídeo falando de inteligência artificial dentro do que eu conheço. E se você quiser saber mais, aí você pesquisa e vai mais a fundo, que vale a pena. Eu vou ler aqui, ó, 1 Coríntios, é o capítulo 6, e eu vou começar a ler aqui, ó, no versículo 12. Posso fazer tudo o que quero. Sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Sim, mas Deus destruirá os dois. Ora, o corpo não é para a imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. E vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta forma com ela só um corpo? Pois assim está na Escritura: os dois serão uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem entrega a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmo. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês, portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês.
A pergunta que eu me faço aqui no final, só para finalizar esse vídeo é: você consegue conviver bem com as pessoas sem pensar nisso o tempo todo? Porque quando nós cristãos vamos ajudar alguém, normalmente nós somos ensinados a ajudar sem ficar olhando para o pecado. É para olhar para o pecador, tentar ajudar as pessoas, tentar converter. Mas quando uma pessoa vai, por exemplo, buscar uma cesta básica na igreja, ninguém fica perguntando muita coisa para elas. A pessoa apenas ajuda, dá a mão para aquela pessoa, sabe? Então, assim, seria legal que o pecador também convivesse bem com aquele que não quer o pecado, sem ficar se perguntando isso o tempo inteiro, sem ficar se imaginando como que é a vida da pessoa casta, entende? Apenas convive com ela. E a minha pergunta é: por que que a castidade do outro incomoda você? Por que que te fere? Por que que te faz ter vontade de rir? Talvez porque dentro de você, você sabe que, dependendo de certas condutas, você não está se comportando legal. E quando você vê alguém conseguindo fazer isso, então você tenta destruir a imagem daquela pessoa para fazer ela parecer mais com você. E assim você não se sinta tão mal. Você que está tentando ser casto, lute por isso, não tenha vergonha, glorifique ao teu Senhor. Se você é casto e ateu, continue nisso, porque você vai reduzir as chances de ter uma doença. E o meu vídeo por hoje é isso. Fica com Deus, a paz do Senhor, que o Espírito Santo te guie. Até o próximo vídeo, por favor, curte, compartilha, porque o YouTube não vai me ajudar. Acho que tem que pagar para poder divulgar os vídeos, para ter aquela visualização alta. Até o próximo vídeo.